A irmã compartilhando que a igreja orou pelo seu neto Gustavo. Onde é que está, irmã? E já está em casa, graças a Deus, né? Deus abençoe, viu? E obrigado por compartilhar a vitória, né? Porque às vezes a pessoa faz o pedido, mas não compartilha o agradecimento. Deus abençoe. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Para nós, na Igreja Batista, o culto é constituído de vários momentos. Há o momento do louvor, tão importante na vida da igreja. Há o momento da oração, como tivemos ainda há pouco, e também no início do culto. E há um momento que é o ápice do culto, que é o momento da proclamação. É o momento da palavra de Deus. É o momento quando nós nos abrimos para ouvirmos a palavra de Deus. Porque é o momento quando Deus fala conosco. E nós vamos ler este texto, de 1 a 8, sob o tema Desejos de Paulo para uma igreja saudável. Desejos do apóstolo Paulo para uma igreja saudável. E vamos extrair deste texto. Nós vamos nos debruçar neste texto, buscando extrair dele quais são os desejos que havia no coração do apóstolo Paulo na direção para uma igreja saudável. Encontraram primeira epístola de Paulo, logo depois da segunda epístola aos Tessalonicenses, você vai encontrar esta que é chamada uma carta pastoral, e Paulo diz assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate de todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Senhor Deus, nos curvamos reverentemente diante da Tua palavra, e rogamos-Te que nos fales através dela. Que o Senhor mesmo, através do Espírito Santo, possa atrair, capturar a atenção de cada pessoa, não somente aqui, mas também aqueles que nos ouvem e assistem através do canal de YouTube. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Paulo escreve a carta a um jovem pastor chamado Timóteo, a quem ele incumbiu de liderar a igreja na cidade de Éfeso. É isso que nós aprendemos no verso 3 do capítulo 1. Como te roguei, quando partia para a Macedônia,
que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina. Paulo, na sua preocupação pastoral, na sua experiência pastoral, no seu zelo pastoral, ele orienta o jovem pastor Timóteo, que tinha diante de si uma responsabilidade gigantesca. Alguns sugerem que a igreja de Éfeso, sobretudo lá no tempo do Apocalipse, era uma igreja numerosa. Dr. Billy Graham, saudosa memória, quando relata num dos seus livros, Cartas às Igrejas da Ásia, ele chega a dizer que a igreja na cidade de Éfeso era constituída de cerca de 5.000 pessoas. Uma igreja grande, uma igreja florescente, uma igreja pujante, mas uma igreja que já começava a enfrentar dificuldades. E Paulo escreve a Timóteo, dando a ele algumas orientações, alguns ensinos práticos, que têm a ver com a adoração pública, e que também fazem parte do seu desejo pastoral para a saúde da igreja, como ele retrata nesses 8 versículos, dos quais nós vamos extrair pelo menos 4 desejos do apóstolo Paulo. E eu trago essa palavra, essa congregação que me ouve aqui e também em casa, primeiro porque eu me sinto inspirado e motivado no desejo de Paulo. De igual forma, reservadas as proporções, também quero ver a igreja saudável. Também quero ver a igreja crescendo com saúde espiritual. Porque o crescimento numérico não é, na verdade, o elemento mais importante. Ter muita gente na igreja é bom, mas não é a coisa mais importante. O mais importante é ter uma igreja saudável, porque o crescimento numérico não significa necessariamente crescimento saudável. Um corpo inchado cresce, mas o inchaço não é saúde, é doença. Mas um corpo saudável, naturalmente, ele cresce. Portanto, irmãos e irmãs, senhoras e senhores, eu quero dizer que a palavra de Paulo, aquele jovem pastor, me inspira. A palavra de Paulo, instruindo aquele jovem pastor, me encoraja. Portanto, nessa noite, sob este tema, desejos de Paulo para uma igreja saudável, é o que há de nortear a nossa reflexão nessa noite. Paulo oferece aqui 4 expressões, 4 elementos. Eu busquei sintetizá-los em 4 ideias, em 4 revelações, em 4 desejos que certamente trazem saúde para a igreja. Trazem saúde para a igreja. Tenho tido o privilégio de liderar essa comunidade já indo para 43 anos. É muito tempo. Quando eu olho para trás, eu fico triste com muitos erros e glorifico a Deus com os acertos. E entendo, você já me ouviu dizer isso, que na visão desse pregador, ministério de sucesso, e aqui o sucesso não é na perspectiva antropológica, na perspectiva do homem, sucesso para mim é quando você acerta mais do que erra. Insucesso é quando erra mais do que acerta. O que significa dizer que faz parte do sucesso ter insucesso, ter erros. E quando eu olho para trás, vez por outra, eu me reporto
ao tempo do início da nossa caminhada aqui nessa igreja. Quando ainda jovem, com 22 para 23 anos, encerrando o curso de seminário de 4 anos, duração de 4 anos, vindo para a Barra do Piraí, na nossa congregação, num terreno alugado, no espaço alugado, na rua Paulo de Fronten, número 279, que era bastante diminuto em relação a esse imóvel. Eu tenho as medidas ainda na minha mente, 7 metros de largura, 11 de comprimento. Cabia, sim, em torno de 130, 140 pessoas. Em dia de programações mais empolgantes, a gente conseguia apertar e colocar ali, talvez, 180 e, de forma muito desconfortável, até 200 pessoas. Mas eu me lembro que a minha oração, naquele início de ministério, não era no sentido inicial de ver a igreja crescer numericamente. A minha oração era: Senhor, me ajuda, não obstante as próprias limitações que eu tenho, a trabalhar para ter uma igreja saudável. Porque a igreja saudável naturalmente cresce. Como uma criança saudável naturalmente cresce, é a dinâmica da naturalidade, crescer. Se não houver doença, se não houver patologia, se não houver alguma dificuldade que atue no impedimento do crescimento, o esperado é o crescimento. Assim também Paulo, certamente, muito, mas muito, mas muito mais do que o pregador que lhes fala, ele tinha esse zelo com a igreja, e essa preocupação com o crescimento saudável da igreja. Eu entendo, irmãos, e me estendo um pouco nessa minha introdução, entendo que falar sobre igreja saudável é algo vital nesses dias de tanta doença nas igrejas. E eu não me refiro à doença física gerada pela pandemia. Eu estou me referindo a doenças emocionais. Porque, na verdade, o pecado ele é tão devastador que ele instaura dentro de nós sentimentos contraditórios. É aquilo que Paulo disse: eu quero fazer o bem, eu não consigo. O mal que eu não quero, eu faço. Ele se via nesse conflito de vontades, é como se fosse um ímã quebrado, que outrora junto, quando separado, se repele. E Paulo chega a dar um gemido, um brado diante da sua perplexidade, diante dessa contradição gerada pelo pecado. Está lá em Romanos, capítulo 7, ele diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O pecado é o nosso maior problema. Ele gera contradição, ele gera engano, ele gera dificuldade, e gera doença na vida da igreja. Assim, irmãos, nessa noite, eu quero caminhar com os irmãos, analisando no texto sagrado, pelo menos 4 desejos do querido irmão apóstolo Paulo, que trazem e constroem uma igreja saudável. Os irmãos estão me entendendo até aqui? Amém? Posso ainda dizer que uma igreja saudável atrai pessoas de todos os lugares. Onde há saúde, as pessoas vão atrás. Saúde espiritual, né? Até aproveitamos, conclamando a igreja para orar na hora do culto. Às vezes, a gente tem conversado sobre isso, não é isso, Tiago? A barreira que a gente sente na hora do culto, uma barreira que não é física, não é tangível, mas é perceptível, sobretudo para aqueles que estão na incumbência da liderança do culto. Então eu quero conclamar os irmãos, as irmãs, que orem, porque quando há a abundância da presença de Deus, a nossa atenção é capturada, como oramos no início. Quando a presença de Deus está latente, quase que tangível, quase que palpável, você quer ouvir, tem fome da palavra, né? Essa semana eu fui a determinado lugar e comecei a falar do Evangelho para uma pessoa,
E eu fiquei pensando, meu Deus, o moço crivou os olhos em cada palavra que era dita. Parece que ele estava congelado, a palavra, ouvindo, com os olhos arregalados. E eu fui falando, até o momento de entender que estava na hora de parar de falar. Mas que coisa maravilhosa, porque quando Deus age, Ele captura a nossa atenção. Você não quer saber de barulho ao lado, você não quer saber de gente mexendo com o celular, de usando o WhatsApp na hora do culto, de entrando em rede social na hora do culto. Irmãos, eu clamo a Deus para que nós tenhamos na nossa comunidade cultos que sejam cultos marcantes. Cada culto seja um culto marcante. Cada culto o indivíduo saia da igreja dizendo assim: eu teria perdido se eu não viesse. Eu clamo para que aconteça isso. E eu sei que não há de ser fruto do desempenho do pregador, da equipe de louvor ou de qualquer elemento humano. É quando nós dizemos assim: Senhor, a congregação é tua. Às vezes a gente até diz tolamente: Senhor, te damos liberdade. Que oração mais tola. Como dar liberdade se é dele? É dele. A gente que tem pedido assim: Senhor, com licença, com licença, né? Então, irmãos, vamos diante dessa extensa introdução, vamos lá. Quais são os desejos de Paulo para uma igreja saudável, retratados e transmitidos ao jovem pastor Timóteo? Primeiro desejo espiritual de Paulo em favor daquela igreja. Ele fala aqui no verso 1, começa assim: exorto, antes de tudo. Ele está usando uma palavra assim, muito firme, muito decidida. E ele exorta dizendo: antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Primeiro pedido de Paulo tem a ver com a vida espiritual. Paulo fala de alguns tipos de orações. Ele fala da súplica, ele fala da oração, ele fala da intercessão, ele fala de ações de graça. O que é súplica? Súplica é um pedido motivado por uma necessidade. É, por exemplo, suplicar que nós sejamos livres do mal. É súplica. A intercessão significa concordar com, aproximar-se para falar de alguma coisa. E reflete uma ideia de intimidade. Paulo está descrevendo esse escopo da dinâmica da intimidade com Deus, do seu desejo espiritual, dizendo: irmãos, eu exorto que vocês façam súplicas, que vocês façam intercessões, que vocês façam orações. Parece que tudo é a mesma coisa, mas ele descreve aqui, poderia dizer simplesmente: antes de tudo, eu exorto que vocês façam orações, mas ele tem o cuidado de detalhar cada uma dessas dimensões disso que nós colocamos num pacote só e chamamos de oração. Oração é a insuficiência humana aproximando-se da suficiência divina. Orações, por exemplo, para pedirmos a Deus que nos abençoe. Senhor, me abençoa. Você está orando. E por fim, o apóstolo Paulo introduz mais um elemento que, infelizmente, nós não usamos muito no nosso cuidado espiritual, que é exatamente aquilo que ele chama aqui ações de graças. A palavra no texto original, que eu não domino, é eucaristia, e que é fruto do reconhecimento por aquilo que o Senhor já realizou. Porque é que eu fiz questão de destacar aqui a sua fala, irmã, quando passou aqui e disse: pastor, motivo de gratidão, meu neto já está em casa.
Você sabe por quê? Porque são abundantes aqueles que se aproximam para pedir, mas são poucos aqueles que se aproximam para agradecer. E se fazem isso, e se fazemos isto uns com os outros, que dirá com Deus? Paulo está inserindo aqui e instruindo e ensinando à igreja esse escopo maior, este leque maior, que faz parte do seu desejo espiritual para com aquela igreja, dizendo que vocês pratiquem também ações de graças. Ações de graças pelas misericórdias recebidas do Senhor. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu tenho uma infinita gratidão por aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu não sei você, mas quando eu olho para trás, meu coração se enche de tanta gratidão por aquilo que Ele tem feito. Quando eu olho para trás e me lembro de onde eu vim, e o meu coração é transbordado de ação de graças. Quando eu olho para trás, e quando eu olho para o presente, e olho para minha família, e olho para minha esposa, que aliás ficou muito mais bonita, e olho para os meus filhos, e tomo nos meus braços o fruto dos meus filhos, como está lá no Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz serás, será bem, a tua mulher será como videira frutífera e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, verás os filhos de teus filhos. E quando eu lembro disso tudo, irmão, lembro do privilégio de liderar essa igreja, não obstante com tantas limitações, o meu coração transborda, viceja dentro de mim a gratidão. Muito obrigado, Senhor. Aprenda a ser grato, a ter ações de graças por aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Quantos aqui têm um motivo de gratidão? Quantos aqui têm dois? E quantos aqui têm incontáveis motivos de gratidão? Levante as suas mãos e dê uma salva de palmas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Salmo 103. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Está lá no Salmo 103. Mas às vezes nós nos esquecemos. Então Paulo está dizendo, desejo dele, com a vida espiritual da igreja, a qual Timóteo estava liderando. Preocupação espiritual. Estão comigo? Estão entendendo, irmão? Vamos praticar isto. Vamos praticar. Talvez na nossa agenda de oração a gente começa pedindo. É muito interessante quando num culto nós dizemos assim, agora nós só vamos ter palavras de oração. Aí começa assim, Senhor, muito obrigado por isso, Senhor, muito obrigado por aquilo, Senhor, muito obrigado pelo filho, mas Senhor, em nome de Jesus, eu te peço. A gente já engata e começa a pedir. Aprendamos a agradecer, irmãos. Domingo passado pela manhã, fizemos referência aqui à gratidão, né? E na verdade o salmo que lemos, ele é todo a gratidão no nível mais profundo do vínculo, de quem agradece e se compromete, porque a gratidão no nível do vínculo não é apenas uma expressão verbal, é uma manifestação concreta de algo que não é concreto. Então aprendamos a desenvolver esse cuidado espiritual, né? Eu sei que muitos irmãos não podem, mas como eu gostaria de ver o nosso povo sedento de vir orar, não é?
eu seguramente posso lhe dizer que muito das vitórias que essa igreja alcançou ao longo desses anos todos, é porque ela investiu, não vou dizer nem muito, mas razoavelmente em oração. Lá no início, Edilson está aqui a testemunho, todo mês nós tínhamos uma vigília de oração que começava às 10 horas da noite e ia até 6 horas da manhã. Todo mês. A noite toda orando. Há quantos crentes que não sabem nem o que é vigília de oração? Mas olha, era uma benção. Tem lá um horário na vigília que dá um sono, e é a hora que a gente parava para o lanche. Você lembra disso, Edilson? Às vezes tinha alguns irmãos que estavam tão arrebatados que ficavam lá. Aí começavam a emitir assim um ruído estranho. Aí a gente chegava perto do irmão, onde é que eu estou? Mas vigília, 10 da manhã, 6 da manhã, quantas vezes eu saía de casa, da igreja, chegava em casa e revezava com a Débora. Agora, filha, você vai dormir, porque a Sarinha tinha muita dificuldade de dormir e já emendava ali. Você é fruto disso, das reuniões de oração que os jovens faziam aqui toda semana. Vinham para uma sala orar. Irmãos amados, igreja querida, não há qualquer outra possibilidade de vitória que não quando o joelho se dobra. Quando o joelho se dobra, você não fica pequeno, você fica um gigante. Entende? Quando o joelho se dobra, quando você está de pé, seu problema se avoluma de tal forma que engole você. Mas quando você se ajoelha, o seu problema, ele vai se apequenando, porque você está diante do Senhor de toda a terra. Então, Paulo expressa esse cuidado, essa preocupação, esse desejo, vida espiritual. Súplica, intercessão, oração e ações de graça. Quero até encorajar você a sair daqui hoje e no seu momento que você for deitar, dormir, escolha pelo menos um motivo de agradecimento, verbalize. Deus sabe, mas sabe de uma coisa? É bom quando a gente ouve. É bom quando você dá alguma coisa para alguém, você não espera, mas a pessoa recebe, não fala coisa nenhuma, você fica pensando, mas será que gostou? Quem é que tem essa sensação? Será que não gostou? Agora, quando você presenteia alguém, você não espera, você não quer, você não está buscando isso, mas quando a pessoa diz, mas que coisa boa você fez, muito obrigado. Você sabe o que acontece? Você se rejubila porque foi instrumento para abençoar alguém. Faça isso com Deus, irmão. Agradeça por aquilo que Ele já tem feito na sua vida. Quem agradece vai deixando de ser murmurador. Quem murmura vai deixando de ser uma pessoa grata. Tem gente que só vê problema, só vê dificuldade. Ele está diante da refeição dele, ele diz assim, mas só tem isso. Aí eu digo assim, para alguns, dariam tudo para terem isto. Reclama. Estão comigo até aqui? Amém? Querido irmão Paulo, qual é o seu segundo desejo para uma igreja saudável? Eu diria que é o desejo e cuidado pela vida sociopolítica da igreja. Política não é política partidária. Paulo nos encoraja a fazer aquilo que talvez, ou melhor, nós deveríamos mais fazer nesse momento de tanta incerteza política no nosso país. O que é que Paulo diz a Timóteo? No verso 2, ele diz assim, que devemos orar pelos reis. Imagine aquela sociedade que era dominada por uma monarquia imperial romana, e por todos os que exercem autoridade, tanto no nível religioso, quanto no nível político, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade, pois isto
é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Sabe o que é isso, irmãos? Paulo está dizendo que a igreja, ela deve interceder por seus líderes, orar por eles. Qual é o resultado disto? Para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Ah, meus irmãos, como nesses dias nossa nação carece de intercessão. Como nosso país clama por homens e mulheres que orem pela nação, que orem por aqueles que exercem liderança sobre nós. É mandamento bíblico, é orientação bíblica, que entra no texto sagrado com esta introdução: exorto. Exortar é uma palavra firme, contundente, definida. Então a igreja, ela precisa também expressar o seu desejo, como era o desejo de Paulo, de intercessão por aqueles que exercem autoridade sobre nós. Terceiro lugar, estão comigo? Amém, irmãos? Amém ou não? Terceiro lugar, o que é que o texto sagrado nos ensina? O desejo evangelístico do apóstolo Paulo. Diz assim, verso 4, falando do Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Paulo é absolutamente claro. Há um só Deus, um só Salvador entre Deus e os homens, um só mediador entre Deus e os homens. Este mediador tem um nome, é uma pessoa, e esta pessoa é Jesus. Não são mediadores, apenas um mediador. Há pessoas que, na tola compreensão de uma pseudo-sabedoria, dizem assim: ah, porque todos os caminhos levam a Deus. Lé do engano, mentira. Você vai pegar a estrada, chega lá na Dutra, em Piraí. Aí você tem o caminho que leva você para o Rio de Janeiro, e você tem o caminho que leva você para São Paulo. Imagine você chegar lá e dizer assim: todo o caminho me leva para São Paulo. Aí você vai pegar a estrada em direção ao Rio. Você sabe quando vai chegar em São Paulo? Quando é? Nunca. Quem já errou aqui um caminho, andou e depois viu que estava tão longe do caminho? Levanta a mão. Não é, irmão? Tem um irmão lá que foi uma benção, né? Saiu do Rio, parou em Petrópolis. Isso mesmo? Não é verdade. Só há um caminho. E Paulo está aqui dizendo para a igreja que Deus deseja, está aqui, meus irmãos, Deus deseja, versículo 4, que todos os homens sejam salvos. Não é que todos serão salvos, mas o coração dele é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Há uma discussão teológica nos dois grupos, que são os arminianos e os calvinistas. Nós, batistas, somos arminianos. Nós cremos que Deus é soberano para salvar, mas Ele dá o livre-arbítrio, para que a pessoa escolha. Ninguém é obrigado. Há, é verdade, argumento para ambas as posições. Há base para ambas as posições. Nós não vamos entrar na discussão de mérito dessa questão teológica. Mas o fato é que nós compreendemos que Deus deseja que
todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Daí decorre a obediência àquilo que Jesus disse, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então a salvação é individual. E Paulo não se furta ao seu apelo, à sua exortação contundente, na direção de dizer a Timóteo: olha, Timóteo, esse é o meu desejo do meu coração. Como quem diz, pregue isso, ensine isso, propague isso, instrua a igreja a saber que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E mais, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo por resgate de todos, a fim de servir de testemunho a seu tempo. O que está aqui retratado é aquilo que o Senhor Jesus disse no texto, que é o coração da Bíblia, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que entrou aqui nessa noite, vai sair daqui sabendo o seguinte: Deus quer que você seja salvo. E Paulo se constitui no arauto desta verdade. Mas você não vai ser forçado. No entanto, há necessidade de uma resposta individual. De uma resposta individual. E eu quero pedir a Deus que a sua mente esteja nesse momento sendo tocada pelo Espírito Santo, seu coração tocado pelo Espírito Santo, para compreender que Deus quer que você seja salvo. E dá a maior evidência desse desejo, dessa vontade, envia Jesus para salvar, morrer na cruz do Calvário. Agora, é importante que você se manifeste quanto a isto. Pessoas que dizem assim: eu já criei no meu coração. Ok, mas em Romanos capítulo 10, o mesmo apóstolo Paulo diz que com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Ou seja, o chamamento do Evangelho não é para uma dimensão meramente interior, introspectiva. É um chamamento para algo que se manifesta publicamente. Eu creio no coração, mas eu confesso. E se com a tua boca confessares, serás salvo. Está lá em Romanos capítulo 10. O chamamento do Evangelho é para o engajamento. E Paulo está dizendo: desejo do meu coração, exorto, que tenham vida espiritual, que orem pelas autoridades, tenham desejo evangelístico. A mensagem principal da igreja é Cristo. A mensagem da igreja, a mensagem principal da igreja não é prosperidade, não é ausência de tribulação. Você vai passar por tribulação, sim, faz parte da dinâmica da vida. Viver naturalmente nos coloca diante de situações que eu não consigo entender, não consigo compreender, que me causam perplexidade, que geram em mim um nó. Mas quem é que disse que eu sou chamado a entender? Nós passamos por lutas. A mensagem principal da igreja não é de que você vai ter vitória nos seus problemas, ainda que elas venham, mas muitas vezes você vai orar por uma situação e Deus vai dizer um retumbante não. Mas Ele continua. Quantos irmãos e irmãs desta igreja, por familiares próximos ou não, que foram acometidos da doença e oraram, e esta igreja orou, e esta igreja intercedeu, mas Deus decidiu dizer não. Nunca vou me esquecer de um colega pastor. Foi o velório onde reuniu mais pastores que eu já vi na minha vida. Pastor lá em São Gonçalo, querido pastor Mauro Israel, um dos decanos dos batistas. O homem pregava muito. O homem pregava muito. Se você tiver acesso à internet, vai encontrar aquelas imagens ainda bem antigas. Primeira igreja batista em São Gonçalo.
Tive o privilégio de pregar lá numa quinta-feira, num culto de adolescentes. Fiquei impressionado. Um culto de adolescente tinha quase 2.000 pessoas. Aquele homem pregava. Que paixão, que humildade. Pregava os olhos com lágrimas, a face banhada de lágrimas. Mas um dia veio um câncer. E o câncer foi tomando a vida daquele pastor. E ele cunhou uma frase que eu achei muito linda. Ou Deus me tira a doença, ou me tira da doença. Deus não tirou a doença, mas o tirou da doença, o levou para a eternidade. Na reta final da sua vida, a certeza permanecia. A mensagem principal da igreja, por favor, preste bem atenção para que não haja nenhum equívoco. A mensagem principal da igreja é: Jesus salva o pecador. Deus quer salvar você. Enviou Jesus, que se deu a si mesmo. Essa é a mensagem principal da igreja. É o coração pulsante da igreja. Deus visitou o homem, vestiu pele humana, veio ao mundo, andou entre os homens, foi levado à cruz, ferido no madeiro, sangrou, sofreu, rendeu o espírito, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está para todo sempre. Esse é o terceiro desejo de Paulo. Amém, meus irmãos? Eu estou aqui hoje instruindo a nossa igreja com o livro sagrado, palavra bendita. Quarto e último desejo de Paulo. Desejo espiritual primeiro, desejo sociopolítico, de orar pelas autoridades, desejo evangelístico e, por fim, o desejo ético de Paulo para a igreja. Verso de número 8. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, nessa epístola que ele dá a Timóteo, ele se mostra muito seguro, muito firme. Ele diz, por exemplo, aqui, quero, firme. No verso 12 ele diz assim, não permito. Ele se mostra como quem tem um cajado firme, sólido. E o que é que ele diz para Timóteo? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contendas. Você sabe qual é o simbolismo da mão? Mão simboliza vida. Há pessoas que levantam a mão, mas talvez não tenham nem noção do que estão fazendo. Quando nós levantamos as mãos, a nossa mão simboliza a nossa vida. E sabe qual é o sentido? Pelo menos eu faço assim. Senhor, a minha vida eu estou oferecendo. A minha vida eu estou oferecendo. Falha, limitada. E aprenda a fazer isso com essa compreensão. Você vai ser ajudado a vencer as setas que sutilmente o diabo lança na mente da pessoa, dizendo assim, mas você, ele é acusador, mas você disse que não ia fazer e fez. Você não tem jeito. Ele gosta de humilhar a pessoa, aí a pessoa fica para baixo, porque o diabo está dizendo para ela na mente dela, são setas, são fragmentos de setas que entram na mente da pessoa e vão se constituindo numa ideia fixa, eu não vou conseguir, eu não posso, Deus não me ama tanto assim, mas eu tenho tantos problemas, aí você faz assim, ei, você está dizendo, diabo, qual era o meu passado, mas eu quero dizer qual vai ser o seu futuro, no lago de enxofre. Aí você diz, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Paulo está dizendo que todos os homens orem levantando mãos santas. Desejo ético. Ah, meus irmãos, Evangelho
não é credo, é estilo de vida. O credo é o que ocupa a mente. Estilo de vida é aquilo que ocupou a mente e ganhou forma. E ele diz, sem ira nem contendas. Ele está falando inicialmente no relacionamento entre crentes. Desafio ético. O desafio ético do Evangelho não é o que eu sou aqui dentro do templo, mas sim o que eu sou fora dele. O desafio ético não é aquilo que eu sou entre os irmãos, mas sim aquilo que eu sou longe deles. Pastor Bill Hybels, escritor de farta produção, ele escreveu um livro interessante, está na minha mesa, vez por outra eu folheio, que diz assim: quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você na fila do banco? Quem é você que viaja a trabalho? Quem é você que está andando no carro e passa aquela mulher sedutora? Quem é você quando você está diante do seu celular? Quem é você? Quem é você nos sites que você visita? Quem é você nas madrugadas? Quem é você quando toda a família está dormindo? Quem é você quando ninguém está vendo? Paulo está trazendo um desafio que tem a ver com desejo ético. Eu quero que os homens levantem mãos santas. E você sabe por que é que Paulo sentiu tanta autoridade para essa palavra dura? Por aquilo que ele disse antes. Cristo Jesus se deu a si mesmo para resgate de todos. O que inspirou o apóstolo Paulo a ser tão preciso, tão cirúrgico, tão contundente foi: ele se deu a si mesmo por resgate de todos. Então, por causa daquilo, eu quero que vocês levantem mãos santas. Ah, meus amados irmãos, quando nós compreendemos isto, Deus atua de uma forma poderosa. Levantem mãos santas. Levantar mãos santas significa: Senhor, eu tenho tantas limitações nesta e naquela área. Há coisas que eu não consigo vencer. Coloque-se diante de Deus. Ele vai lhe dar a vitória. Você já me ouviu aqui, e eu estou caminhando para o fim. Eu vou repetir essa história, porque ela contribui para esse momento do culto. Uma querida ovelha já descansa nos braços do Pai. Nossa igrejinha lá fora, prédio pequeno. Ela era muito baixinha, mas que pessoa amorosa. E ela dizia: pastor, eu quero seguir Jesus, mas eu tenho um problema, pastor. Eu fumo há 50 anos e eu não consigo. Não consigo. Eu me lembro, nossa igreja lá fora tinha uma escadaria, e eu costumava ficar na primeira plataforma, depois da subida maior, cumprimentando as pessoas. Eram mais 1 ou 2 degraus, e ela, do nível do templo, e eu um pouco mais abaixo, ela falou para mim: pastor, eu quero tanto me ver livre. Eu não consigo. Ela chegou até a se emocionar. Aí eu falei para ela assim: irmã, você vai ficar livre disso. Sabe o que eu disse para ela? O que o Espírito Santo me encorajou a falar? A senhora vai chegar em casa, e ela ficou prestando atenção, vai pegar o seu maço de cigarro,
vai entrar no seu quarto, vai colocar em cima da cama, vai se ajoelhar e vai dizer para Deus assim: Senhor, mais ou menos estas palavras: por 50 anos eu tenho sido escrava disso. Por 50 anos eu não consigo me desvencilhar disso. Faça isso. Peça em nome de Jesus para Ele cortar. E ela fez. Sabe o que aconteceu? Começou a sentir nojo do cigarro. Nunca mais. A batizei, mas as consequências ficaram. Um câncer no pulmão que a levou a óbito. Mas partiu livre. Evangelho é poder de Deus. Eu creio que o Espírito Santo está personalizando a palavra nesta noite. Eu creio que o Espírito Santo está aplicando a palavra nesta noite ao coração de várias pessoas aqui, ou que me ouvem em casa, ou em qualquer lugar pela internet. Paulo disse: quero que vocês levantem mãos santas, sem ira, sem contenda. Ira é doença emocional. Quantas pessoas, talvez me ouvindo agora, escravizadas por sentimentos que envenenam, mas que viciam. Em nome de Jesus, eu vou convidar você a tomar algumas posições agora.